Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para esta aula abençoada. E esta aula nós vamos tratar do assunto ansiedade e depressão. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no meu canal, peço para você também ativar o sininho, para você curtir esse vídeo, vai nos ajudar bastante. Gente, eu sou o pastor Mateus, eu sou pastor já há 4 anos, e estudante de psicanálise e já dirigi igreja, hoje sou um pastor itinerante e eu estou gravando essa aula, já é meia-noite, meia-noite e 11, estava orando e Deus falou comigo a respeito deste assunto, Deus me deu alguns temas, Deus me deu algumas direções para estar falando com você que sofre com ansiedade, que sofre com depressão, e aqui nós vamos tratar de alguns assuntos interessantes. Vai ser uma aula abençoada. Eu tenho certeza que essa aula ela vai ser edificante. Essa aula ela não vai tratar da religiosidade, ela vai tratar de um tema em específico, dentro, à luz da Bíblia, daquilo que nós cremos. E para você que não é cristão, para você que é ubandista, espírita, católico, esta aula também é para você. Nós não estamos aqui para te julgar. Ou melhor dizendo, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar na sua saúde mental. O que nós vamos tratar nessa aula é algo muito interessante. O título dessa aula é Ansiedade e Depressão, o que ninguém te fala, mas a Bíblia explica. E no tema dessa aula nós vamos tratar sobre a ansiedade e a depressão à luz da Bíblia. O que é ansiedade? Ansiedade e a depressão ela tem cura. Nós vamos tratar sobre esses temas hoje. Então fica ligado aí nesta aula porque vai ser abençoada. Vamos iniciar então com a nossa aula e nós vamos aqui tratar de alguns pontos aqui, porque eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que a pessoa que tem ansiedade sente. Eu já tive ansiedade, eu nunca sofri com o transtorno, mas eu já tive em alguns momentos da minha vida ansiedade. Eu tenho uma esposa que ela já teve ansiedade, quando eu a conheci ela tinha muita ansiedade, ela não saía na rua sozinha. E como é que Deus tratou isso com ela, como é que eu pude ajudar ela. Hoje ela está curada dessa ansiedade, hoje ela está curada de muitas coisas. E então nós vamos tratar porque eu sei o que é ter uma ansiedade, eu sei o que é ter depressão, eu sei o mundo que o depressivo vive e eu quero te ajudar, eu quero tratar isso hoje. Eu sei como a sua alma, talvez você assistindo essa aula, deve estar pesada. Eu sei que às vezes nesse momento você está tendo uma crise de ansiedade, está procurando aí no YouTube algo para te aliviar e Deus te trouxe aqui nessa aula hoje. Amém? Eu sei que a ansiedade, a mente não para, né? A alma parece que ela não vê saída, né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está depressivo, parece que nossa alma ela não vê saída, ela não vê, como a gente diz no dito popular, aquela luz no final do túnel, né? Então eu como pastor eu já vi muita gente nesse vale, eu já vivi muito esse vale, né? E pelas mãos de Deus, pela glória de Deus, eu consegui ajudar muitas pessoas e eu também consegui sair desse vale que todos nós, eu acredito que um dia vamos passar, né? Eu vou dar algumas bases bíblicas aqui sobre a ansiedade para a gente iniciar a nossa aula. E diante dessas bases bíblicas que eu vou dar, eu vou explicando algumas coisas, tá? Primeira base que eu anotei aqui, que para mim é um dos textos preferidos para falar sobre ansiedade, diante de muitos que nós vamos ver, mas lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? A ansiedade, ela sempre tenta dominar o nosso coração, mas Deus oferece uma paz que excede todo o entendimento. Então aqui o próprio Paulo está falando à igreja de Filipos, né? Ele está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Por que Paulo está dizendo para que não andemos ansiosos com coisa alguma? Porque Paulo teve diversas experiências com Deus, né? Paulo teve diversas experiências com Jesus e ele pode afirmar com convicção que nós não devemos nos preocupar com nada. Quando ele diz com coisa alguma, ele está dizendo: você não precisa se preocupar com nada. Ele está falando sobre o câncer, ele está falando sobre o financeiro, a falta de dinheiro, a falta de alimento.
ele está falando sobre relacionamentos conjugais, ele está falando sobre tudo, abrange tudo, para que nós não fiquemos ansiosos. E o que é a ansiedade? Para a gente começar a abordar todos esses temas, toda essa base bíblica. Ansiedade é um sofrimento antecipado. É uma pessoa que ela sofre com um transtorno psíquico, né, que é na mente, ela sofre com algo que ela imagina que vai acontecer, ou seja, pode ser algo real ou pode ser algo falso, mas que a mente está imaginando. Vou dar um exemplo, por exemplo, algo real. Amanhã vence o aluguel dessa pessoa e essa pessoa começa a ter ansiedade porque ela não vai ter o dinheiro para pagar. É algo real ali, que ela sabe que não vai ter o dinheiro, então ela começa a sofrer com esse transtorno de ansiedade. E a ansiedade acelera o coração, ela seca a boca, ela dá tontura, ela dá sensação de morte. Então tudo isso são sintomas da ansiedade, né? E essa é uma ansiedade real, é um fato real que vai acontecer, que pode acontecer, que está tudo indicando que vai acontecer, dessa pessoa não ter o dinheiro para pagar o aluguel e ela fica transtornada com isso, né? E também tem o fato irreal, né, que a pessoa imagina na mente. Por exemplo, tem gente que ela fica com um transtorno de pânico, né, com uma crise de pânico, e ela acha que amanhã ela vai morrer, que ela vai dormir, que ela vai sofrer um infarto, e ela começa a ficar ansiosa com isso. Eu vou morrer, eu não posso dormir, porque se eu dormir vai acontecer alguma coisa, eu vou perder hora para o trabalho, enfim. Essa pessoa ela começa a ficar transtornada com esse transtorno da ansiedade por conta de algo que ela imagina que vai acontecer, mas que na verdade pode acontecer, mas pode acontecer com qualquer um, mas não que vai acontecer de fato, tá? Então isso é ansiedade, é um sofrimento antecipado com uma preocupação futura real ou irreal, tá? E aí Pedro vai abordar esse tema também quando ele diz lá na primeira carta dele, no capítulo 5, no versículo 7, que ele vai dizer assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, enquanto Paulo está dizendo para que não fiquemos ansiosos, Pedro ele está dando aqui o escape, né? Porque uma coisa é eu falar para alguém, ó, não precisa ficar ansioso, e outra coisa é eu falar o porquê. Então Paulo fala e Pedro completa, né? Por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nos dá todas as respostas. Então Pedro diz assim, ó, lançai sobre ele. O ele aqui está falando sobre Yeshua, né? Que é o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, né? E ele está dizendo, ele, que é Jesus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, quando a gente fica ansioso, a gente tende a reprimir esse sentimento de preocupação, e aí a nossa mente ela acaba que ficando transtornada, a gente acaba que reprime esse sentimento de preocupação, e é onde a gente tem todos os sintomas biológicos, porque a ansiedade ela é psicológica, só que a gente sente os sintomas biológicos, a gente sente no nosso corpo, como eu falei, a boca seca, a palpitação no coração, a sensação de morte, enfim, todos esses sintomas que a ansiedade nos traz. Quem tem sabe muito bem do que eu estou falando. Então Pedro fala, lança sobre Jesus, né, toda a ansiedade. Por quê? Porque Deus não quer que carreguemos tudo isso sozinho. Lançar é entregar e não pegar de volta. Ou seja, se eu sei que amanhã eu não vou ter o dinheiro para pagar o meu aluguel, eu vou lançar isso para Jesus. Eu vou falar, Jesus, o Senhor sabe que eu não estou em condições, o Senhor sabe que amanhã vence meu aluguel, eu vou entregar nas tuas mãos, eu sei que o Senhor o Senhor tem o poder ou para me abençoar de alguma maneira, ou para entrar no coração do dono da casa, do proprietário, para ele entenda a minha situação e que ele possa esperar, ser paciente. Você entrega para Jesus aquilo que está te preocupando. Quando você entrega para ele, o seu coração ele dá uma aliviada. A sua alma dá uma aliviada. Você diz, nossa, tirei de mim. Né? Por isso que Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então você tira essa carga, esse jugo que estava sobre você, entregou para Jesus, confiando que ele vai tratar de todas essas coisas. Né? E aí Mateus ele vai tratar muito bem sobre isso também.
que vai completar o que eu acabei de falar, lá em Mateus 6, do 25 ao 34, né? Vou ler alguns versículos, não vou ler todos, mas lá no 25 diz assim, ó: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimenta? Aí lá no versículo 31 ele diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Está vendo que a ansiedade ela não é uma doença, ela não é algo que é presente somente nesse século. Já existia antes, no tempo de Jesus, antes de Jesus. Jesus já estava tratando sobre isso. Hoje se fala muito em ansiedade porque essa doença mental, né, psicológica, ela a gente chama de doença do século. Né? Muitos jovens, mulheres, homens hoje sofrem mais com esse tipo de doença psicológica do que antes, mas já havia, né? E aí Pedro, Mateus, ele está tratando sobre isso, né? Ele está falando sobre aquilo que Jesus estava tratando, né? Então Jesus estava dizendo, ó: não andeis, pois, inquietos. Lembra que eu falei que ansiedade é algo que antecede um sofrimento, um fato, né, um sofrimento que a gente já sofre antes de acontecer. Jesus está dizendo, ó, você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, não precisa. Né? Aí ele dá o remédio. Eu amo a Bíblia por causa disso. Jesus, ele dá o remédio, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então Jesus está dizendo assim, ó: busca primeiro o reino. O que é buscar primeiro o reino? É descer na oração, é fazer o que é certo, é falar com Jesus, é manter os princípios. Busca primeiro o reino, busca a justiça, seja justo diante de todos os fatos, e tudo isso que você está preocupada vai te ser acrescentado. Né? Então o segredo para a ansiedade é isso, é buscar o reino, é entregar o fardo, é se aliviar de você mesmo. Porque a ansiedade, ela é um fardo seu, é algo que você está vivendo. Né? Então, é você se aliviar de você mesmo. Aí no 34, ele diz assim, ó: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Né? Sabe o que Jesus está dizendo? Cada dia vai ter um mal ali. Cada dia você vai ter que enfrentar algo. Um leão você vai ter que matar. Então, cada dia no seu dia. Não adianta você ficar preocupado porque amanhã vence o aluguel, porque amanhã eu tenho entrevista de emprego, amanhã... Não, Jesus está dizendo, ó, não fique inquieto pelo dia de amanhã. Vive o hoje. Tenta resolver hoje. Se não resolver hoje, amanhã é outro dia. Amanhã você vai ter uma nova oportunidade. Né? Jesus ensina aqui sobre a confiança diária. A gente tem que confiar todos os dias, não é um período de tempo, são todos os dias, né? Porque a ansiedade, ela vive no futuro, só que a fé vive no hoje. Grava essa frase para quando você tiver uma crise, você lembrar, se for para lembrar de alguma coisa, lembra disso. A ansiedade, ela vive no futuro, mas a fé vive no hoje, né? Você tem que ter fé para viver hoje, porque vai matar a sua ansiedade futura. Né? O salmista, no Salmo 94, salmo bem conhecido, no versículo 19, né? Não é o Salmo 91, é o 94. Diz assim, ó: no meio das minhas ansiedades, tu me consolastes. Ou seja, ansiedade não é falta de fé. Ansiedade é um lugar onde Deus vai nos visitar, desde que a gente dê um espaço para Ele. Né? Desde que a gente consiga enxergar Deus no meio das nossas crises. Né? O próprio salmista disse isso, ó: no meio das minhas ansiedades, tu me consolastes. Ou seja, quando eu estava em crise, o Senhor veio, me restaurou, eu senti tua presença, eu tive um encontro com o Senhor. Né? Então, para a gente matar esse assunto de ansiedade aqui agora, a ansiedade, ela nada mais é do que um sofrimento antecipado. Tá? Vamos partir agora para a depressão. O que é a depressão? Vou ler uma base bíblica e já vou explicar como eu fiz com a ansiedade. Salmo 42, 5 e 11.
Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Alma abatida, gente, não é pecado. É um estado que busca restauração. E o que é alma abatida? A alma abatida, ela é uma compatibilidade com a depressão. Porque a depressão, ela também é psique, ela também é mente, ela também é emoção, ela também é sentimento. A depressão é algo que nós, enquanto a ansiedade é algo futuro, a depressão é algo que a gente reprime do passado. Ou de algo que nós estamos vivendo no presente. A depressão é uma repressão passada daquilo que nós estamos vivendo ou daquilo que nós vivemos, né? Então, só quem tem ou teve depressão vai entender o sentimento de um depressivo. Eu já ouvi por diversas vezes que depressão era frescura, que depressão era pra gente que não gostava de trabalhar. Eu, por um período de tempo antes de eu me converter, eu falava muito que depressão era frescura, que o homem era saudável, pessoa saudável, tinha trabalho com depressão, mas a depressão, elas são pensamentos excessivos do passado, né? Então o salmista ele inicia aqui dizendo que a alma dele estava abatida, e ele faz uma pergunta: por que está abatida minha alma? Espera em Deus, né? Ele é o Deus que consola, né? Então, eu quero que, primeira coisa que você entenda, que a depressão não é falta de Deus, não, de maneira nenhuma. Eu já vi muitos pastores, eu já tive um período de depressão pastoreando a igreja, eu já tratei pessoas de Deus com depressão, então depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença psicológica que tem que ser tratada no psicológico, no subconsciente da pessoa. Nós precisamos buscar aquilo que está no subconsciente dela, que está matando ela por dentro, certo? E aí, olha que interessante, 1 Reis capítulo 19, esse é um personagem que eu uso muito de exemplo quando eu abordo o tema sobre depressão, que é o profeta Elias, né? É um profeta poderoso, um profeta de autoridade, só que pediu para morrer, né? Até os homens usados por Deus passam por vales emocionais profundos. Então Elias, ele derrotou muitos profetas, ele enfrentou um rei muito poderoso, mas chegou um momento que Elias ele se encontrou num estado emocional aonde ele não estava obtendo mais o prazer da vida, de uma maneira que ele até vai pedir para morrer. Ou seja, Elias chegou num estado emocional crítico. E por que a depressão leva muitas pessoas ao suicídio? E alguém vai me perguntar, se a depressão ela não é falta de Deus, por que muitas pessoas se suicidam? Por causa da profundidade que a depressão vai levar essa pessoa. Então, quanto mais essa pessoa ela vai se declinando ou se afundando na depressão, mais ela vai se afastando do propósito de Deus. Quanto mais ela se afasta do propósito de Deus, mais essa pessoa no subconsciente vai entender que a saída dela é a morte. É aonde acontece geralmente todos os suicídios, que a depressão ela causa o suicídio, né? Então Elias ele foi tratado por Deus. Lembra que ele chegou na caverna e Deus falou: Elias, o que fazes aqui? Mas interessante é que Deus já estava ali antes de Elias chegar, ou seja, a sua depressão não pega Deus de surpresa. Deus já está ali na sua depressão. Deus já está vendo ali o seu estado emocional. E qual é o problema da depressão? O problema da depressão é que tem muitas pessoas que não querem ser tratadas. Deus fala para Elias: Elias, sai da caverna. Quando Elias sai, passa o terremoto, passa o fogo, né, passa o vento, e ali Deus não estava. Então Deus estava mostrando ali para Elias: Elias, eu preciso estar em todos os lugares da tua vida, inclusive no vento, no terremoto, no fogo. Porque o teu estado emocional depende de um Deus que ele é poderoso. Então você necessita de um Deus que conhece você mais do que um psicanalista,
que conhece o seu subconsciente, os seus traumas, os seus problemas mais do que o psicólogo, que conhece um profundo mais do que qualquer pessoa. Tá? Então Deus trata com Elias e por isso Elias consegue sair da depressão. Então nós precisamos de ajuda humana, mas nada melhor do que uma ajuda divina para nós conseguirmos sair da depressão. Amém? E aí, no Salmos de número 34, versículo 18, diz assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, a depressão, ela não vai nos afastar de Deus ali no princípio, no momento. A depressão não nos afasta de Deus. Nós nos tendemos a nos afundar e nos afastar de Deus, mas Deus está ali. Né? Muitas vezes até a depressão ela atrai a presença de Deus, para que essa pessoa tenha uma presença, tenha uma experiência real com Deus, né? E o salmista está dizendo, perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado. Ele está dizendo assim, ó, você pode estar na sua pior crise emocional, depressiva, ansiosa, mas se tiver um coração quebrantado, se tiver um coração que busca o Senhor com todas as forças, o Senhor está ali. Por isso o Senhor estava ali com Elias. Né? E Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21 ao 23, diz, nos lugares altos se ouviu uma voz, prantos, choro e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és nosso Deus. Certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Olha que interessante isso, o povo de Israel estava chorando, só que estava suplicando, orando, clamando. Porque eles perverteram, eles se afastaram, por algum momento ali se perderam, entraram na crise de identidade que a gente chama, não sabiam mais quem eram, não sabiam mais o que faziam, quem adoravam, só que ali estava Deus. Ali estava Deus. E ele falou, ó, vocês esqueceram de mim, mas eu estou aqui. E aí eles entenderam que para sair daquela situação só tinha uma maneira, o Senhor Deus. Lá em Lamentações, no capítulo 3, conhecidamente, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim, ó, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou seja, sempre vai haver uma esperança. Mesmo nesse lago, nesse rio, nessa inundação de tristeza, ainda tem esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus se renovam toda manhã. E é graças a Ele que nós temos, cada dia nós temos uma oportunidade de nos levantar. Né? Você percebe que todos os homens da Bíblia, Deus, quando se cansava, Deus falava, levanta-te e vai, levanta-te. A palavra ali no Antigo Testamento, levanta-te, é quando alguém se prostrava, quando alguém estava nesse lamaçal, e Deus falava, eu vou fazer, eu vou cumprir, mas você precisa se levantar. Né? Jeremias, ele lembra a dor, mas ele também lembra da esperança, porque no meio da dor, a gente tende a perder a nossa esperança, no meio da depressão, aquele lago de lágrimas, a gente tende a perder a esperança, mas Jeremias ele vai nos lembrar que ainda há esperança, né? Que a depressão não define o final, né? Porque a misericórdia ela se renova, amém? Então, para a gente finalizar, qual que é ali a raiz da ansiedade, como eu falei, né? O medo de falhar, o medo de ser insuficiente, crises familiares, preocupações futuras, né, como eu disse. Então tudo isso traz ansiedade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo meu, por exemplo. Quando meu filho, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu fiquei muito alegre, muito feliz, mas eu fiquei com
com a cabeça a milhão. Falei, será que eu vou ser suficiente? Será que eu vou falhar? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ter tudo para sustentar o meu filho? E isso acaba entrando, mas logo a gente ora, logo a gente lança sobre Deus e aí vem aquela calmaria, aquela paz, né? Então a raiz da ansiedade é o medo de falhar, de ser insuficiente, as crises familiares que a gente enfrenta, né? E Filipenses 4,6 vai falar sobre isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ação de graças, ou seja, sempre agradecendo por tudo. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, a gente precisa viver de uma maneira a gente precisa viver de uma maneira simples, mas a gente precisa viver de uma maneira intensa, com oração, com súplica e sempre agradecendo, apresentando a Deus tudo que a gente vai fazer, a gente apresenta a Deus, os nossos pedidos, os nossos medos, né? Porque eu costumo orar, sempre que eu começo a minha oração, eu começo sempre agradecendo. Falo, Senhor, obrigado pelo meu levantar, obrigado pelo oxigênio que eu respiro, pela roupa que eu vesti, obrigado pelo meu trabalho. Então no final do dia eu agradeço por tudo, pelas mínimas coisas que são de certa maneira fúteis, por exemplo, o alimento, o almoço, o refrigerante, mas eu agradeço tudo. Eu costumo ali ficar 5 minutos agradecendo, porque eu sei que ali é um alívio, né? É um ar de gratidão que eu vou estar dando ao nosso Deus e lançando sobre Ele tudo o que me espera para o dia de amanhã. Tá? E no ponto 3 aqui, ó, como vencer esse ciclo? Né? Como que a gente vai conseguir vencer a ansiedade, a depressão de fato? Né? A gente precisa, tem gente que é muito intenso. Geralmente quem sofre com ansiedade é muito intenso. Então o que a gente precisa fazer? Respirar. Parar um momento no dia, aliviar a mente e tentar pensar o menos possível nos problemas futuros. Salmo 46:10 diz isso. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não creem, que não acreditavam nele, e serei exaltado sobre a terra. Então o ponto principal do salmista aqui, ele está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem momento que a gente tem que respirar, parar e confiar, né? E como vencer de fato também, como romper esse ciclo, essa barreira? Orar com sinceridade. Gente, isso é muito importante. Orar com sinceridade. Pedro, na primeira carta, no versículo 7, diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu disse lá em cima, Deus está cuidando de você. E a oração com sinceridade, ela é a chave para a sua vitória. Não adianta você reter as suas palavras, não adianta você reter os acontecimentos, porque tem muita gente, você vai se identificar com isso, porque tem muita gente que quando vai orar, ela fala assim, não vou falar para Deus que eu estou triste não, porque Deus é tão bom comigo, Deus hoje me deu um carro, Deus hoje me deu um cargo novo na empresa, então eu não vou falar que eu estou triste por causa de uma situação, não, porque eu vou estar sendo ingrato com Deus. Não adianta você esconder de Deus a sua tristeza, Deus está vendo. Então é muito importante você orar com sinceridade. Ore com sinceridade. Senhor, muito obrigado, estou feliz que eu subi de cargo na empresa hoje, mas tem uma tristeza dominando meu coração. Tem algo que aconteceu hoje que eu não estou suportando e eu não quero esconder do Senhor. Fala com Deus sem medo. Como diz o ditado, por mais sem travas na língua, fala com Deus aquilo que está aqui, ó. Aquilo que está na sua mente, fala com Ele te entende. Mas eu vou falar dessa maneira com Deus, Deus te entende. Deus, Ele quer que você se expresse mesmo. Tá? Mateus 6:6 diz, entra no quarto, fecha a tua porta e conta tudo. É tudo, não é alguma coisa, não é para reter. Conta tudo em secreto. Porque Ele te honrará publicamente. Conta tudo.
Conta o que está te afligindo, conta o que você fez. Ah, mas Deus sabe o que eu fiz, mas conta para ele. Fala, eu errei, eu pequei. Hoje eu fiz isso, hoje eu olhei para onde não devia ter olhado. Eu fiz o que não deveria ter. Conta. Seja sincero, você e ele no seu quarto, com a porta fechada. 3. Expulsar mentiras com a palavra. Mateus, no capítulo 4, vai tratar muito disso. O diabo, ele é tratado na Bíblia como o pai da mentira. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, o diabo ele vai mentir para você, vai colocar pensamentos que você não é filho de Deus, que você não é merecedor. Ele vai colocar na sua cabeça que você não pode. Ele vai colocar na sua cabeça que você é indigno. Ele vai colocar na sua cabeça para você se matar, como ele fez com Jesus no deserto. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. E como é que eu expulso essas mentiras da minha mente? Com a palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. É mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Que ela penetra até a alma, vai até as medulas e é apta a discernir pensamento. Enfim, é com a palavra que você detém o diabo, que você resiste ele, né? Como Jesus fez. Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo fala, mas está escrito. Aí Jesus retruca, mas também está escrito. Então com a palavra você vence a ansiedade, a depressão, né? 4. Fale com alguém. Gálatas 6:2 vai falar sobre isso. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Para de guardar tudo para você. Você precisa da ajuda de Deus. Mas você precisa falar com alguém. É lógico que você não vai falar com qualquer pessoa. Mas você tem que ter um pastor ali, um amigo de confiança, o seu pai, a sua mãe. Você precisa se abrir com alguém. Alguém precisa carregar com você essa carga também. Porque às vezes só de você compartilhar com alguém, só de você falar com alguém, você já tira um peso das suas costas. Não é que aquela pessoa ela vai ficar sobrecarregada, não. É como assim, ó, se eu pegar uma cesta básica sozinha, vai ser pesado. Mas se eu pegar em 2, vai ficar mais leve. Então é isso. Fale com alguém. Procure tratamento. Procure terapias. Isso é válido. Isso não é invalidez, isso é válido. O cristão também necessita de terapia, de psicoterapia, né? E para a gente finalizar essa aula, o ponto 5 aqui é você reconhecer os seus limites emocionais. Quando você reconhece os seus limites, você consegue sair de um beco sem saída. Você consegue sair de um lugar onde a sua mente te colocou e a sua mente está dizendo para você que não tem saída. E quando você reconhece os seus limites emocionais, você consegue achar saídas, procurar ajuda, né? Eu me lembro que um dado momento da minha vida pastoreando uma igreja, solteiro ainda, né? E pastoreando uma igreja com muitos membros, mais de 100 membros, eu me lembro que eu pregava, mas eu chegava em casa sozinho, morava sozinho, chegava em casa, me trancava no quarto, não queria mais fazer nada, chorava, gritava. E ali eu comecei a entender que eu estava num estágio de depressão, entrando num estágio de depressão, não tinha mais ânimo para fazer nada, só chorava, me sentia sozinho, embora vivesse rodeado de muitos amigos, obreiros, irmãos, mas me sentia sozinho, me sentia de uma maneira horrenda, e eu comecei a entender que eu estava num estágio depressivo. E foi quando eu comecei a buscar ajudas externas e eu consegui sair daquele mundo que eu estava vivendo, né? Falando com outras pessoas, né? E mostrando também para outras pessoas que eu não era um super-homem, porque eu estava vivendo para as pessoas como um super-homem, como um super-pastor, e comecei a demonstrar fraquezas, que eu também estava esgotado. Eu me lembro que muitas vezes eu queria chorar no meio da pregação e retia, queria chorar no louvor e retia, e eu comecei a entender que eu precisava expor as minhas emoções em dados momentos, e foi que eu consegui ficar
me libertar de tudo isso. Gente, se você gostou dessa aula, se você se interessou por essa aula, eu quero te convidar a uma sessão de psicoterapia comigo, né? Você vai agendar comigo no WhatsApp que eu vou deixar aqui no vídeo, vai estar também na descrição e nos comentários. Você que quer uma sessão de terapia, essa primeira sessão, ela vai ser gratuita e ela vai ser online, ela vai ser via vídeo. Então, você que está sofrendo com esse transtorno de depressão, de ansiedade, eu quero te convidar a ter uma sessão de psicoterapia comigo e você vai sair desse mundo que a sua mente colocou. Então, se você precisa de ajuda, conta comigo, porque eu quero te ajudar. Eu já ajudei milhares de pessoas, centenas de pessoas, eu tenho uma esposa liberta da ansiedade, da depressão, e eu quero ajudar você também. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, hoje, amanhã e sempre.